A gente precisa começar com essa notícia que saiu agora, tá? Dados oriundos da economia argentina, que dão conta de que a pobreza caiu e não caiu pouco, tá? A pobreza caiu bastante. Na Argentina ela caiu na casa dos 53% para 38%. Isso é um tanto quanto assustador, porque as medidas de austeridade, né, e os cortes de gasto, vamos dizer, não apenas corte de gasto de austeridade, políticas de corte de privilégio, mas assim, a ação radical que o Milei adotou, que para muitos seria considerada suicida, porque ele nem fez uma grande transição, ele foi um soco abrupto que ele fez a uma economia moribunda e viciada, que é a economia americana, redundaria já no começo do mandato dele no aumento da pobreza, era esperado, e ele quando ganhou a eleição para presidente da república, ele avisou, eu vou fazer essa série de medidas, terei que tomar medidas amargas, mas vocês verão o resultado. E esses resultados, a gente sempre imagina que vai demorar alguns anos, tá? O Milei tá no primeiro ano e 3 meses, não vai estar com 1 ano e 3 meses, tá com 15 meses de mandato. E já houve uma redução, vamos dizer, bastante drástica da inflação argentina, já houve, vamos dizer, uma valorização bem decente do peso. A Argentina vem recebendo turistas e a Argentina entrou numa espécie de circuito internacional, mas eu vou comentar depois, né? Isso aqui eu vou entrar em detalhe depois sobre o revival argentino tá rolando, e sim, está rolando um revival argentino. Mas, assim, poucas pessoas diriam que assim, haveria uma melhora nas condições de vida dos argentinos tão rápido. No final, no começo desse ano, inclusive em janeiro, meus pais foram pra Argentina. Opa, avisem aí, deve ter sido com o dinheiro do fundão. Meus pais foram pra Argentina com o dinheiro do fundão e com a minha sobrinha, minha bebê, linda, minha sobrinha Angelina. Eles viajaram lá e foram comer e andar, as coisas assim, tava caro para padrões brasileiros, ou seja, um brasileiro tem dificuldades para gastar lá, e os argentinos não conseguiam consumir as coisas mesmo, tá? Tava muito caro para um argentino comer, assim, a vida tá muito dura, só que eles estavam fazendo sacrifício, porque eles estão entendendo que eles estão basicamente 20 anos parados, estão parados no tempo, tudo que fosse, vamos dizer, do ponto de vista de um governo amigo do povo, né, com benesses e com bolsas e com auxílios, foi feito, e eles perceberam que eles se viciaram naquilo, e que eles precisam, vamos dizer, tomar um caminho mais duro, e o Milei propôs o caminho duro, ele começou a executar. Então, ainda em janeiro, né, era possível de se sentir muito. Meus pais falaram, olha, tá complicado lá, os argentinos estão falando, vai melhorar, mas tá difícil. Pois bem, tá, as estatísticas saíram agora, elas dão conta de uma redução muito grande da pobreza na Argentina, tá? Sair de 53 para 38, sim, a gente já poderia falar animado, caiu 2%, a tendência de queda da pobreza que já vinha, né, ela tá vindo aqui de maneira linear, ela está caindo de maneira não linear. Eu volto a colocar, a pobreza na Argentina está caindo de maneira não linear. A pobreza na Argentina, Riso, ela está caindo tal qual a aprovação do Lula, do qual falaremos mais tarde, tá? Ela caiu bem, ela embicou. Tá? Então essa não linearidade, essa queda bem grande, ela dá conta de um processo que está começando a se realizar no seio da economia argentina, que é um processo virtuoso. Olha só o desenho, né? Bota aí, ó. Isso aqui, ó, é do governo do Macri, que começa em 2016, aí depois você vai pro governo do Fernandes, Kirchner Fernandes, não sei o que é prático, e agora com o Milei. Então é a pobreza na Argentina. Ela chegou num vale ali, né, no segundo semestre de 2017, de chegar na casa dos 25%, mas inclusive uma das coisas que explicam a derrota dele é que a pobreza aumenta bastante entre 17 e 19, e aí ganha o Fernandes. Fernandes assume, né, a pobreza aumenta, fica ali rodando ali no período da pandemia, e aí ela assume um pico no final do mandato dele, e aí a gente precisa sempre lembrar, né, ela assume um pico no final do mandato do Fernandes por conta das políticas adotadas pelo Fernandes e pelo populismo argentino, e o Milei pega e, dá essa queda, e não é uma queda pequena, é uma queda gigantesca, tá? Vamos dizer, é a maior queda na pobreza que a gente pode observar aí em praticamente 10 anos, tá? E ela, em tendência de queda, ela vai buscar algo abaixo dos 30%, sim, a tendência é essa. E se nós contarmos também que o Milei está tomando decisões de políticas de austeridade muito mais profundas do que as tomadas, por exemplo, pelo governo do Macri, ali, aquele governo da curva amarelinha, a gente pode falar com alguma segurança que pode ser que ele bata, vamos dizer, aquele número de 25% do Macri, e se ele fizer isso, e se o peso continuar valorizando, e se a inflação continuar caindo, e se os dólares começarem a entrar como estão entrando, bom, o peso subir significa que o dólar entrou, né, uma relação óbvia, e se o clima que envolve a Argentina continuar sendo um clima otimista, meus amigos, a grande força, não econômica em termos, vamos dizer, absolutos, né, porque a economia argentina não vai superar a economia do Brasil, mas em termos relativos, ou seja, um país com uma renda per capita alta, uma economia complexa, dinâmica, com uma população razoavelmente grande, né, vai firmar a Argentina como o polo de prosperidade da América do Sul.
deixando o Brasil para trás nesse sentido. E é um polo de prosperidade não apenas econômica, mas é um polo de prosperidade social. Eu já expliquei bastante. A Argentina é um país muito menos desigual que o Brasil. A Argentina não, vamos dizer, não lida com problemas como nós brasileiros lidamos, tá? Nós temos problemas de ordem civilizacional aqui, tá? Eles não têm a pobreza extrema, eles não têm um problema cultural, uma pobreza cultural tão grande. Eles não têm essa cultura de favela, vamos dizer, tão intensa como nós temos aqui. Eles têm até, vamos dizer, as favelas, os vileiros lá dele que eles chamam, tal. Tem, mas não é igual. A coisa lá é bastante diferente. E a coisa, assim, nós vamos ter, vamos dizer, uma força política e econômica ao sul que vai causar inveja na gente, tá? E eu já falei isso, já falei outras vezes, eu volto a repetir, como a Argentina tem uma matriz cultural muito diferente da nossa, tá? E como ela não dispõe dos mesmos problemas de pobreza extrema que nós dispomos, tende a ficar, vamos dizer, bem clara a disparidade. E a gente já começou a sentir isso. E a gente já sentiu isso em termos de tendência, né? Vamos falar do clima. Não deixa de ser curioso que a Argentina, ela deu a virada dela ali no momento também que a Argentina vence a Copa do Mundo, tá? Então tem a vitória na Copa do Mundo, que eu acho que ajuda a criar um clima, né? Então você tem a vitória da Copa do Mundo, passa um tempo, você tem a vitória do Milei, em 2023. O Milei assume em 24. E essa coisa de Messi, Argentina, o mundo querendo visitar, o mundo descobrindo, pô, a comida argentina é boa. Você tem uns restaurantes, o Dom Julio tá sempre na lista de melhores restaurantes do mundo, melhor carne do mundo, não sei o quê. A Argentina começa a ser vista com outros olhos pelo mundo. E com olhos otimistas e com olhos felizes. Europeus, a direita americana e europeia começa a enxergar a Argentina, curiosamente, como o país mais europeu estando fora da Europa, né? E sou maluco, sou estranho, mas é real, né? A Europa hoje está passando um processo tão exagerado nem assimilação, né? Vamos dizer, de invasão por parte de povos oriundos do terceiro mundo, que a Europa está perdendo muito rapidamente a própria identidade, enquanto a Argentina mantém essa identidade dela. E aí você começa a ver todos esses comentários. A Argentina não apenas continuou indo bem no futebol, como ela passou a humilhar o Brasil, e esse último jogo com o Brasil foi sintomático disso, e me parece que existe uma energia. Qual é a energia? Certas coisas você pega os símbolos, né? Você vai juntando, você fala, pô, tem uma energia aí. A Argentina tá num clima muito diferente do nosso. Reparem que o 4-1 que a Argentina meteu no Brasil, aí você vai falar, pô, mas isso não tem relação, né? O Brasil poderia estar bem economicamente, mal no futebol. Eu sei, mas certas coisas ganham uma espécie de uma reorientação, ordenamento dos astros, e aí eles nos dão recados assim históricos. Aquele 4-1 é um recado tão grande, né? A gente viu um time de homens maduros, o time da Argentina, a própria forma como o técnico se comportou depois da vitória, né? Falou, não, coitado, lá do Rafinha, ele falou as coisas porque o Romário mandou ele falar, tá tudo bem, né? Nos trataram como uns bobalhões, nós obviamente choramos e declaramos racismo, meu Deus, choro, racismo, chorei, estou sofrendo, né? Sempre aquele chororô brasileiro. Milei recentemente falou que gostaria de fazer um muro entre a Argentina e o Brasil. Eu achei o máximo. Porque nós estávamos lá fazendo piada, o seu dinheiro não vale nada. Cara, 1 ano e meio, nem 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, né? Em 1 ano e 3 meses, a piada tá virando. E vai virar, aguardem isso, com a valorização do peso e com esse clima muito ruim que nós temos envolvendo o futuro do plano real e o futuro das contas públicas no Brasil, né? Uma tendência realmente de quebra que a gente começa a enxergar. O que a gente começa a olhar é o argentino começando a fazer piada com a gente e assim, prevejo, tá? Eu estive no Rio de Janeiro durante o carnaval, tá? Eu já vi argentinos, assim, aos montes, e assim, prevejo, nos próximos 2 anos, muitos argentinos vindo passar férias aqui e tirando sarro da gente. A gente, o dinheiro não vale nada, né? Você não tem comida na geladeira. A coisa foi muito rápida. E aí eu tenho que fazer meia culpa, né? Porque aqui vocês não vão ver compromisso com erro. Eu fiz muitas análises dando conta de que o Milei é um maluco completo. Fiz uma associação dele com o Bolsonaro, com o bolsonarismo. Falei, esse cara é doido, esse cara conversa com o cachorro, a história desse cara é muito louca, ele defende ideias que são meio tolas, aquelas coisas de anarcocapitalismo, ele se vestia de Capitão ANCAP e tal. Falei, pô, o que a Argentina tava? A situação da Argentina tem que estar muito ruim pra elegerem um cara desse. Falei, a Bullrich lá, ela vai ser uma Bullfinch ou Bullrich, nunca sei exatamente o nome dela. Pô, ela parece ser uma pessoa melhor. E ainda que o Macri seja o principal fiador dele, dado que é uma aliança que ele faz com o Macri, com o partido do Macri, que consegue obter a maioria para passar as reformas que ele precisa passar e andar as coisas, e a Bullrich tá lá tocando a parte de segurança, a coisa tá andando. É inegável que o caso Milei é um caso sensacional, e é inegável que eu estava errado. Ele é louco, olha, eu acertei apenas no aspecto que ele é louco mesmo. Mas ele é um louco que, enfim, pensa tão fora da caixa e trouxe ideias tão díspares para, vamos dizer, pro mindset aqui argentino, que
ele foi como um remédio muito, 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 muito amargo, que pegou um corpo muito doente, e o corpo devia estar delirando e falou, vou embarcar nessa loucura. Ele é um cogumelo alucinógeno que a Argentina comeu e ela tá se curando. Por que isso? E eu não vou falar que ela está curando na irracionalidade. Já conversei com economistas dos mais inteligentes me falando sobre a equipe econômica do Milei. Uma equipe sensacional. Então, o cara é um clown, o cara é um sujeito maluco, escrevi já sobre isso, é um cara também que enfiou criptomoeda vagabunda lá e fez rug pull com o próprio público. Né? Ele se defende, disse que não sabia o que estava fazendo, e realmente é o que todos dizem, né? É o que você vai dizer depois de fazer isso. Mas, fato inegável, temos que botar a viola no saco. Errei sobre Milei. Puta de um governo, e um cara tá conseguindo fazer isso até agora, novamente são 1 ano e 3 meses, é a prova de que a América Latina precisa de um receituário de combate ao patrimonialismo, de combate a gastos excessivos nas contas públicas, combate a uma mentalidade, a gente precisa colocar aqui, derrotista e protecionista e fechada. Há uma mentalidade de derrota na América do Sul, e essa mentalidade de derrota ela tá presente aqui e em todos os outros países da América do Sul. O único país que ousou se tornar um país de primeiro mundo foi justamente aquele que adotou as políticas mais liberais do ponto de vista econômico, e essa verdade precisa ser dita, senhor Rafa Risa, que é o Chile. O Chile conseguiu se tornar, acho que lá por volta de 2017, 2018, um país de primeiro mundo. Nem sei se ele reverteu isso, porque todo país da América do Sul adora reverter uma condição de desenvolvimento, né? A Argentina já foi um país desenvolvido, agora não é mais. Mas o Chile fez isso. O Chile foi um país de primeiro mundo, adotou essas políticas, se torna um país de primeiro mundo, instituições fortes, uma economia mais ou menos diversificada, um país pequeno, muitos exportadores de cobre e tal, mas economia diversificada, serviço, boa mão de obra, contas públicas bem cuidadas e tal. Alcançou, e o resto, porém, só maluquice, só tosquice, só protecionismo, só sentimentalismo barato, né? Não, lá na Bolívia, na Colômbia, esses lugares ficam los pueblos, temos que cuidar do povo, nossos índios, é sempre essa coisa, temos que cuidar do nosso índio, aqui a gente tem que cuidar do índio, do quilombola, todo mundo precisa ser cuidado, é amor, cuidado, e tome-lhe dinheiro, ineficácia, corrupção, Estado que não funciona, serviços públicos merda e pobreza, tá? A Argentina, ela tomou o remédio amargo, e não deixa de ser, no mínimo, curioso que ela tome esse remédio amargo, porque é um país, na prática, que possui uma população diferente, intelectualmente mais rica, tá? Do que os demais aqui na América do Sul. E aí a gente vai ter, vamos dizer, duas experiências que precisam ser colocadas como paradigmáticas, e eu estou conversando muito com o Orlando sobre isso, até porque vai vir o próximo livro Amarelo é um Brasil Poderoso, tá? Falando mais sobre geopolítica, e vai se vir em seguida um Brasil Rico. E o Brasil Rico tem que tratar desse paradigma Milei, e talvez uma leitura muito clara sobre combate ao patrimonialismo da forma como ele se dá nas Américas, que é um patrimonialismo sanguessuga, um patrimonialismo que se serve do Estado para grupos políticos e grupos de interesses mais diversos, um patrimonialismo que transforma basicamente o Estado numa máquina de sugar dinheiro e de ineficácia, e que impede esses países de se desenvolverem. E é fato, a gente já não conta, vamos dizer, com a população mais escolarizada, a gente não conta com a população mais produtiva do mundo hoje, por diversas razões. Essa população ainda sendo sabotada pelo próprio Estado, que é o que acontece, por exemplo, no Brasil, realmente não vai conseguir fazer muita coisa, né?